um pouquinho mais de gente. Aí a gente inicia. Ai, não sei se você viu. Aham. Dicas de milhões. Olha o povo chegando. Essa hora a gente fica sempre assim, né? A live começa sempre. Pior, né? Sempre lá, Toda né? live olhando, assim, né? Quem tá chegando. Aham. Ai, a gente fica se esticando o pescoço já. É sempre a mesma conversa. Deu 6 pessoas. Acho que vamos começar. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui com a Scarlett para fazer um bolo de Kit Kat em formato de coração, porque nós estamos muito no clima do Dia dos Namorados. Isso aí, gente. Então agora eu vou deixar a cozinha com a Scarlett e a gente vai acompanhando essa receita deliciosa enquanto eu vou respondendo vocês ali atrás nos bastidores. Bom dia, Plaço Lovers! Mais uma quinta-feira de live. E hoje nós vamos fazer um bolo bem chocolatudo de Kit Kat em formato de coração. É muito love, né? Então vamos já começar a pôr a mão na massa, porque tem muitas etapas hoje. Vamos começar com a receita de massa de chocolate, do bolo de chocolate. Essa técnica, esse método é o espumoso e a massa é a massa chiffon. Nas minhas receitas, todas as massas que eu uso, baunilha, red velvet, chocolate, é a chiffon. Por quê? Foi a massa que eu melhor me adaptei. Então, vocês podem fazer, quem ainda não tem a sua massa perfeita, vocês podem ir fazendo testes, inclusive fazer essa receita aqui e ver se vocês se adaptam a ela. Vamos começar com... Deixa eu olhar minha colinha aqui, porque a gente não decora tudo, né? Aqui eu tenho 220 gramas de açúcar refinado. Já está no bol da batedeira, que é para agilizar o processo. Aqui nós temos 360 gramas de farinha de trigo. O nosso bolo chocolatudo leva 60 gramas de chocolate 50%. O óleo vocês podem usar da preferência de vocês, de canola, de soja. Eu particularmente não gosto do óleo de soja, porque ele fica um gosto muito residual. Então hoje nós estamos usando óleo de milho. Aqui nós temos 120 gramas de óleo de milho. O leite integral, então, 185 ml. 3 unidades de ovos. E fermento químico, aqui nós temos 10 gramas. Fermento químico também vai da marca que você quiser. É um fermento de bolo, né? Agora eu já vou começar adicionando no nosso açúcar no bol os 3 ovos. E eu vou bater até a massa ficar levemente esbranquiçada. Aí eu vou mostrar pra vocês qual é o levemente esbranquiçado, pra ter tudo perfeito pra vocês, viu? Lembrem-se sempre de quebrar os ovos em um potinho, caso aconteça de não estar usável. Já pensou largar um ovo podre no meio da receita? Que desastre! E desperdício, né, gente? Por isso, muita atenção sempre. Agora é hora de fazer barulho.
e logo eu mostro pra vocês o esbranquiçado como fica, tá? Olha só, ela fica mais ou menos assim, levemente esbranquiçada e espumosa, no caso é o método espumoso, né? E eu quero saber de vocês até onde a nossa live tá chegando. Me manda aqui a cidade, o estado que vocês são. Vamos ver aonde estamos alcançando. Após os nossos ovos batidos com açúcar, eu vou adicionar o óleo. E antes, enquanto batia, vocês viram que eu misturei o nosso chocolate 50% com a farinha. E em seguida eu vou intercalar com o leite. Então eu vou botar o óleo, a massa vai ficar homogênea, eu vou começar a intercalar farinha e chocolate 50% e leite. Vocês vão me acompanhando aqui. Eu não vou falar porque vai estar fazendo barulho, então não vai adiantar eu falar nada, né? Então eu já adianto agora, já falei como é que eu vou fazer, vocês fiquem de olho em mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já manda aí nos comentários. A Lei tá aqui me auxiliando. Ela já vai ler os comentários pra mim. Então, massa pronta. Sempre fica essa bordinha de farinha, tá? Então eu pego o fouet. Lembrando que aqui nós usamos o batedor fouet da batedeira, tá? Que foi para espumar a nossa massa.
Então essa bordinha que ficou de farinha, eu dou uma mexida. E também é muito importante não bater muito essa massa, porque senão a gente vai ativar o glúten e o nosso bolo vira pão. Eu gosto sempre de peneirar o nosso fermento. Ele fica com alguns grânulos que podem ficar dentro da massa. E nessa hora, então, vocês já sabem, tem que mexer levemente. O fermento é muito sensível, então não podemos bater ele na batedeira. Me conta aqui se você já fez o bolo Kit Kat e se fez em formato de coração. Eu não tenho a forma de coração, nós vamos fazer tudo à mão, da forma mais fácil que você consegue fazer aí em casa. Pode fazer tanto para o pessoal de casa, quanto para vender, né? Eu vou te mostrar como que eu fiz isso. Aqui eu já tenho uma forma, tá? Eu sempre falo pro pessoal, me perguntam, ah, mas tu não unta a lateral da forma, não enfarinha. Não, eu uso um papel manteiga, tá? Esse papel vocês encontram no site da Plasul. Eu uso ele para muita coisa. Quem acompanha a gente aqui nas receitas já sabe. Toda receita eu tô usando papel manteiga. Realmente é muito útil. Aqui eu faço um desenho por fora no papel. Eu corto ele exatamente como é o miolo da nossa forma. E a massa perfeita, ela não fica grudando nas laterais. Depois, com auxílio, claro, a gente vai usar para soltar uma faca, uma espátula, mas não precisa untar a lateral da tua forma. Com essa massa não precisa. Se a massa tá certa, não precisa. Então, vamos... Eu já tenho o forno pré-aquecido, tá? Isso é muito importante. Toda vez que vocês começarem uma receita de bolo, de bolacha, é muito importante. A primeira coisa é ligar o forno, né? Eu sempre, nessa parte, eu sempre lembro, eu sou formada em gastronomia e a gente tem cadeiras de confeitaria. Eu sempre lembro da minha professora xingando, porque a gente tinha pouco tempo de aula, então a gente chegava correndo, fazendo tudo correndo e esquecia do forno. Até que um dia ela xingou tanto a gente que ninguém mais esqueceu. Chegava a primeira coisa, alguém ia ligar o maldito do forno, porque a gente tinha pouco tempo, então a gente não aquecia o forno antes e atrasava tudo que a gente tinha para fazer. Então a gente aprendeu, né? Agora você também vai aprender, então. Nunca esqueça, primeira parte de fazer um bolo, liga o forno. Nossa massa está bem homogênea, bem prontinha. Agora eu vou assar a uns 180, 200 graus. Muda conforme o forno que você tiver, tá? Eu vou assar mais ou menos uns 30 minutos a 180 graus. Vou levar pro forno. Scarlett, tá vindo bastante elogio aqui pra ti. Ah, é? Ai, que chique. Fico feliz. Fico muito feliz do pessoal acompanhando a gente. É um projeto muito legal que a Plasul fez. E então estou aqui participando, fazendo com eles nossas receitas maravilhosas. Para vocês, né, poderem fazer para vender, para vocês testarem em casa. E muitas dicas, né, que eu brinquei antes com as gurias, dicas de milhões, que nem essa do bolo. Eu fiz vários testes já. E às vezes de massa mesmo, né, e elas davam errada. E quando eu consegui chegar nesse método, nesse ponto dessa massa, eu vi que eu realmente não precisava ficar untando a lateral, mas que o papel era essencial para a massa ficar perfeita. Então agora nós vamos para o recheio, que vai ser brigadeiro. Eu falei que era chocolatudo, é chocolatudo mesmo. Nós vamos fazer um recheio de brigadeiro de colher e eu vou mostrar o ponto que eu deixo, porque para os bolos de pote, que são mais úmidos, copo da felicidade e trufas, eu uso um ponto mais cremosinho.
para o bolo, que a gente precisa normalmente de estrutura, até esse não vai ser tão alto. Mas quando a gente precisa de estrutura, o recheio não pode ser muito mole. Então eu vou mostrar esse meio termo que eu faço entre o brigadeiro de colher e o brigadeiro de bolinha. É esse meio termo que eu uso nos bolos, porque os meus bolos, por exemplo, são altos, eles têm em torno de 15 centímetros, então tem que ter uma massa estruturada e um recheio estruturado. Então vamos começar com o nosso recheio chocolatudo. Lembrando, gente, que qualquer dúvida vocês podem ir mandando. Me conta aqui se vocês já fizeram bolo de Kit Kat. É uma delícia. Kit Kat já é muito bom, né? Então imagina com brigadeiro e bolo de chocolate, é a perfeição. Nós estamos então hoje trazendo ideias para o Dia dos Namorados, né? Então, formato de coração, com muitos corações, cores vermelhas, para dar aquele ar romântico. Aqui eu já comentei com vocês na última live, isso, que a gente usa o fogão de indução, né? E a primeira vez que a gente testou, eu deixei muito forte e não ficou brilhoso o meu recheio. Então isso é uma coisa muito importante, vocês cuidar da temperatura que vocês fazem o brigadeiro de vocês, tanto bolinha, quanto de colher, quanto esse ponto que eu vou fazer para o bolo. A temperatura ela muda muito para ele ficar mais fosco ou mais brilhoso, ou granulado ou mais liso. Então vamos à receita. Aqui para esse bolo eu vou usar 2 caixinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Eu sempre uso a panela de fundo triplo também, é uma coisa muito importante. Como eu falei da temperatura para vocês, claro que tem gente que se adapta à panela de fundo mais fino, né? Mas eu gosto do brigadeiro bem brilhoso, então eu sempre uso do mesmo método, que é para ficar do jeito que eu gosto, né? Eu também sempre peneiro o chocolate 50% ou o cacau, né? Essa parte é muito importante porque às vezes o cacau vem com umas bolinhas também. Aqui nós vamos usar 80 gramas de chocolate 50%. Isso aí, pra ficar bem chocolatudo, um sabor bem presente. A parte da margarina e de manteiga também é do teu gosto, né? Muda um pouquinho, mas não é tanto. Às vezes tem margarinas de marca muito boa, tá? Então, se tu não fica no ponto, na textura que tu quer, testa mudar algumas coisas que às vezes pode até ser, além da temperatura, né? A panela, a marca do produto que tu usa, tudo altera. Pura química, gente. Confeitaria é uma ciência exata. É por isso que eu uso sem balança, tá? Não faço medidas, inclusive eu passo para vocês em gramas ou ml, mas é muito importante. Adquiram uma balança de cozinha, vocês vão usar muito. Até na hora de precificar é muito importante. E então o que eu tô usando margarina sem sal. São 20 gramas de margarina sem sal. Esse bolo, essa receita, inclusive, eu sempre indico para os meus clientes quando eles vêm comprar, principalmente se não conhecem os produtos, né? Eu indico, tu gosta de doce mais doce, doce menos doce? Esse aqui vai ser um doce menos doce, né? Porque é tudo de chocolate, né? A gente produz com o chocolate 50%, então vai ser menos doce.
Se a gente fizesse tudo branco, com certeza ficaria bem mais doce. Então isso é uma dica, sabe? Vocês podem passar sempre pro cliente ter a melhor experiência. Porque às vezes a pessoa gosta de doce, mas ela não quer algo tão doce. E aí ela compra uma coisa muito doce e diz, ai, mas aquele produto da Scarlett é muito doce. Mas não, é que não experimentou o produto certo. Então isso é um papel de vocês, das confeiteiras, auxiliar para o cliente de vocês ter uma experiência incrível com o seu produto. É isso que eu passo para os meus clientes. Eu quero que eles tenham a melhor experiência. Aqui então eu já liguei nesse fogão de indução. Eu sempre uso a potência 4 ou 5 para os brigadeiros, tá? As primeiras vezes eu usei no 8 e ficou uma textura que eu não gostei nem um pouco. Então eu fui testando o que poderia ser e era a temperatura mesmo. E tudo a gente aprende. Com o forno é a mesma coisa. O forno da tua casa não é igual ao forno daqui. Às vezes a temperatura ambiente pode modificar também. Então tudo é teste, tá? Vocês têm que conhecer os equipamentos de vocês, as receitas, as marcas que vocês usam. Isso tudo altera. Eu, quando tenho uma marca que eu gosto muito, que deu super certo, a textura perfeita, eu nunca mais largo. O pessoal botou da onde que era aí? Ainda não colocaram. Gente, me diz de onde vocês são. Vocês sabem de onde que é a Plaçu? Da cidade de Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul. Mais especificamente no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar, tá? Uma coisa muito importante, eu vou ver se eu consigo aqui. Lê, a gente consegue alguma régua pra eu medir a forma depois? Conseguimos sim, eu vou pegar. Eu adoro ver receitas que me dizem qual forma que foi usada na receita. Porque às vezes tu faz a receita, a tua forma não é adequada e não dá certo, né? Ou sobe na forma, ou fica muito baixo, porque a forma era muito grande, a tua, né? Então, quando tem receitas assim com bolo, eu adoro saber o tamanho da forma que foi usada. Por isso agora, logo quando eu tirar o bolo, vai ficar uns 30 minutos, eu vou medir e vou mostrar pra vocês. Ah não, eu tenho a massa pronta, eu vou medir a massa pronta pra vocês. Eu já fiz o recheio e a massa, tá? Elas estavam na geladeira. Eu tirei agora uns 30 minutos. E aí cada etapa vocês vão fazer comigo. Logo eu mostro pra vocês o ponto do brigadeiro aqui. Como tá no New Light, que a gente não consegue trazer, mas eu consigo ir até aí e mostrar pra vocês. Vocês têm uma média de quantidade de brigadeiro branco ou brigadeiro preto que vocês vendem mais? Eu claramente vendo muito mais o branco, que é mais doce, né? Do que propriamente o brigadeiro. Mas claro, muda de região para região, né? Até o clima acho que influencia às vezes. Eu sempre esqueço de perguntar, mas o áudio fica bom? Ou eu preciso falar mais alto ou mais baixo? Na verdade a gente tá fazendo a terceira live e acho que eu nunca perguntei se tava o tom certo de voz, né? Se você tem alguém que conhece, que ama Kit Kat, manda já a live agora pra pessoa não perder.
ou uma amiga confeiteira que tá à procura da massa perfeita, do recheio perfeito, manda pra amiga também, para nos acompanhar aqui, deixar essa quinta-feira bem docinha. Eu sou uma formiga, eu sou suspeita para falar de doce, né? Porque realmente... Depois eu vou falar pra vocês as embalagens dos utensílios que vocês encontram no site. Tem um utensílio aqui que eu fiz muito teste e nada dava certo. E tem lá no site da Plaçu pra vocês. Quando eu comprei, foi como se tivesse comprado algo incrível, e é mesmo, porque fica lindo. Na época eu fazia o bolo de nugget cake, hoje eu faço com o de chantilly, né, em volta, mas no nugget cake a massa tem que estar perfeita, milimetricamente cortada, e o cortador de fio que tem lá no site foi o que me salvou na época. Eu fiz teste cortando com faca, com palitinho, marcando com palito, cortando com linha, com fio dental, tudo que tinha para cortar eu testei e nada ficou perfeito igual aquele cortador de linha. Então foi o melhor investimento, né? Porque o nugget cake tem que ser lindo e aquilo facilita muito a vida da gente. A Nice colocou que ela vende mais o brigadeiro preto. O preto, viu? Muda de região, de lugar, de persona também, né? O público-alvo. Os brigadeiros. Antigamente era mais brigadeiro, né? Hoje em dia, porque antigamente usavam muito o coco no branquinho. Quem não gostava de coco já preferia o brigadeiro. Agora que a gente, com uns anos atrás já, né, começaram a fazer o branquinho sem coco, o pessoal começou a mudar um pouco o paladar, né? O cheirinho de brigadeiro aqui tá incrível, gente. Outra dica que eu posso dar pra vocês na hora de mexer o brigadeiro: faz umas 2 voltas na lateral da panela e vai pro meio da panela. Faz 2 voltas, vai pro meio da panela. A gente precisa sempre estar em constante mexeção. Pra quem não tem a panela mexedora, né? É uma boa academia. Isso também influencia, você mexer constantemente ajuda até no brilho do brigadeiro. Tudo é literalmente por aqui. O recheio também eu já tinha pronto, ele já tá pronto ali pra gente rechear o bolo juntos. A gente vai cortar em forma de coração. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o meu coração. O meu coração de papel de manteiga, tá? Que é o molde. E aí facilita muito, que daí não precisa ficar cobrando aquelas formas específicas, né? Nem o cortador gigantão aquele. Vai ajudar muito. Hoje nós estamos inaugurando a nossa doma da Plaçu. Essa toquinha que vocês encontram no site, ó, já tá até combinando aqui com a nossa doma. Muito chique. Agora nós estamos top. Nível Masterchef. Agora eu aumentei a potência aqui e pra ir mais rápido, tá?
E aí eu sinto que agora o brigadeiro tá grudando no fundo da panela, então mexe mais rápido aí. Se vocês estão gostando aí das dicas, muitas dicas de milhões, manda coraçõezinhos aí pra nós, pra gente ver que vocês estão gostando dessas dicas, porque são dicas de ouro, são dicas que eu demorei pra conseguir, tá? Que eu fiz muitos testes e eu tô passando aqui pra vocês aqui, ó, só na manhã, só de graça, gente. Aproveita, olhem nossas lives, tem muitas dicas legais. Semana que vem nós vamos ter palha italiana de limão. Essa eu nunca fiz. Vai ser um teste, eles vão experimentar minha palha italiana. O brigadeiro de limão eu já fiz, sim, mas a palha eu não fiz aí. Pra vocês verem como eu comentei que sai mais o branquinho pra mim, eu fiz já a palha italiana tradicional de brigadeiro. E a palha italiana que mais sai, que hoje é o que eu vendo, é de branquinho com doce de leite. Então, pra vocês verem como que realmente, né, já fiz palha italiana de sensação, de Oreo, de ninho Nutella e a doce de leite com branquinho, né, e a tradicional que é o brigadeiro. Aqui mais vendeu branquinho com doce de leite. E eu vou trazer pra vocês, então, semana que vem, a palha italiana de limão. A gente passa em volta do açúcar, bota uma vodka, vira palha italiana de caipirinha, né? Já pensou? É uma dica, ó. Já fica a ideia, testa aí. Vê a receita semana que vem na live. A live vai ser na segunda-feira, né? Segunda-feira de tarde? De tarde. Às 2h30, tá? 2h30 vai ter live de palha italiana de limão. Então, se você quiser seguir a dica da caipirinha, vem ver a receita com a gente e dá aquela incrementada. Diminui a temperatura de novo, porque o nosso brigadeiro está pulando. Quem cozinha brigadeiro sabe que ele é terrorista em algumas partes do processo. Ainda não tenho tatuagem do brigadeiro, né? Eu era cozinheira, tenho outras tatuagens, mas do brigadeiro ainda não. De queimadura, né? Já aconteceu aí contigo se queimar com brigadeiro? Acho que toda confeiteira deve ter se queimado já, né? Faz parte do processo. E como tava pulando muito aqui, eu diminui a temperatura. Já fica uma ideia aí, quando acontecer contigo, diminui um pouquinho, depois se precisar aumenta de novo, que isso é só uma etapa do brigadeiro que acontece, né? Ai, o cheirinho tá bom. Galera aqui da Plaza são tudo formiga. É verdade. Então eles estão realizados que a gente tá fazendo receitas aqui. E outra dica para as bordinhas que vão sobrar do nosso bolo, você pode fazer bolo de pote. Inclusive, a receita de semana que vem sai na outra semana. É isso? Isso, aham. Tá. Então na próxima semana vai ter receita de bolo de pote também, chocolatudo, tá? Meio amargo. Então vocês já vão poder utilizar essa dica e a receita vem na outra semana. O bolo de Kit Kat, ele tem várias opções que vocês podem usar, tá? Ao invés do Kit Kat, tá? Tem quem faça mais gourmet, usa o Kinder Bueno, né? Tem com bis também, já vi com bis. Esticadinho, não sei se vocês conhecem, o Esticadinho é de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, até pertinho aqui de Teutônia. Não sei se tem aí na região. Se tiver, comenta aqui. Mas tem gente que faz o bolo, então, de esticadinho em volta.
Esse eu já indico também, né, pra quem não gosta tão doce, porque o esticadinho tem morango dentro. Essa dica aqui, vocês podem montar muitas coisas. E tem tanta opção assim que a gente consegue fazer, né? Muito legal. Scarlett, só de dúvida, com essas porções que você tá fazendo, mais ou menos quanto que rende o bolo? O peso? Isso. O peso, então a gente vai pesar no final, tá, gente? Porque eu normalmente, como os meus recheios são de brigadeiro, eu não trabalho com peso. Quando eu vendo por fatias, tá? Então no final, me lembra de pesar o bolo, tá? O peso final nós vamos pesar, então, pra falar pra vocês aqui. E as medidas logo, já temos uma reguinha aqui, logo eu vou medir pra vocês, pra ter tudo bem certinho e facilitar a vida de vocês, né? É tão bom quando as coisas vêm mais fáceis, né? Porque teste atrás de teste, tu gasta produto, às vezes não dá nem pra comer, né? Quando tu começa a fazer teste e não tem certeza do negócio. Então, quando tem a receita prontinha, a forma, tudo facilita muito a vida. Uma dica que eu dou pra vocês, pra quem ainda tá iniciando, se tiver alguém iniciando aí, comenta aí pra mim. Se você é iniciante na confeitaria, se tem doceria, ateliês, faz em casa, delivery, comenta pra gente saber. Pra quem é iniciante, uma dica que eu dou pra ir testando os bolos, assim, que queira fazer bolo de evento, de aniversário, casamento e tal, eu indico fazer bolo pronta entrega, que daí você vai pegando a manha da tua massa, dos teus equipamentos, e o bolo pronta entrega, ou tipo o bolo no pote, né, já é um teste, ele não precisa ser tão estruturado, né? Então, tu já vai conhecendo melhor todos os teus equipamentos e as tuas receitas. Pega essa dica aí. Mais uma, viu? É muitas dicas. Quanto mais tu faz, mais tu sabe. Então, se fizer bolo pronto entrega, tu sempre vai estar ali produzindo e sempre vai estar conhecendo cada vez melhor cada ingrediente, os teus equipamentos, né? E vai ficar cada vez mais perfeito. E é só fazendo mesmo. Às vezes de primeira não vai, mas tentando vai dar certo. É literalmente a prática. Eu estudei gastronomia e na aula os professores falavam, vocês têm que fazer em casa, vocês têm que trabalhar com isso. Se vocês não tiverem essa experiência, não tiver esse cotidiano sempre fazendo, produzindo, vocês não vão conseguir fazer perfeito, né? Nosso brigadeiro tá super brilhoso. Delícia, gente. A Fê colocou que delícia de bolo Kit Kat. Sim, vai ser maravilhoso. O cheirinho aqui, gente. Tem vezes quando eu produzo muito eu já nem sinto mais o cheiro, né? Mas hoje então tá realçando. A gente que lute. Sorte que depois vocês podem provar, né? Imagina, e o pessoal que tá aí acompanhando não tá nem sentindo o aroma aqui do brigadeiro. Bora aí fazer em casa pra sentir. Vocês sabem, quem acompanhou já a gente e as receitas, eu não uso o caminho de Moisés, que o pessoal fala que é o ponto, tá? Porque às vezes tem uma panela, que nem essa aqui, ela é estreita e alta. Não vai dar o ponto. Para dar o ponto de Moisés, o meu brigadeiro vai ter passado. Então eu uso conforme cai da espátula. Eu olho o ponto do brigadeiro conforme ele cai aqui. Eu já vou mostrar pra vocês aí pertinho, tá? Vou aí pertinho de vocês.
Pra mostrar exatamente. Ó, deu os 30 minutos. E eu nem fui olhar o bolo. A gente fica tão acostumado que a massa sempre dá certo, então acaba não se preocupando no meio do processo. Aqui eu já desliguei, tá? As panelas de fundo triplo vocês têm que continuar mexendo ainda, mesmo depois do fogo desligado, porque ela continua cozinhando sozinha. Vou mostrar o ponto pra vocês e já vou ali olhar meu bolo. Deixa eu ver aqui, não dá pra ver. Sim. Vou pegar um pano. Aqui na mesma. Vou mostrar aqui. Tirem foto aí do nosso ponto de brigadeiro, marca a gente nos stories. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Aqui. Só tira os comentários pra nós ver se... abre a tela. Isso. Pra eu ver se dá. Tá vendo que ele tá caindo levemente em pedacinhos? Um pouco cremoso, não em blocos ainda, em blocos é o de bolinha. Assim é o ponto. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica dentro da panela, não sei se deu pra enxergar aí, vou ir aí na frente. Aqui dentro da panela ele forma umas ondinhas, eu chamo de ondinhas, tá? Olha só, tá vendo? Ele não se desmancha muito rápido e ele tá formando ondinhas. Esse é o ponto que eu uso pro bolo. O de colher ele é um pouquinho menos que esse. Aí ele meio que se desmancha aqui dentro da panela, aqui com o resto do recheio. Então, tá aí a dica de milhões do nosso ponto de recheio pra bolo, tá? E agora eu vou olhar o nosso bolo. A dica da vovó, né? O ponto da vovó, que é botar o palito e se sair limpo, tá pronto. Eu já separei os nossos Kit Kat, tá? São 10 pacotinhos. Então, que eu não falei antes na receita, eu já tô falando agora. 10 pacotinhos de Kit Kat. Deixa mais uns minutos. Botei mais 10 minutinhos no bolo, mas já temos uma massa pronta para a gente montar agora. Aqui eu tenho a régua para gente. Vou acabar a luz aqui. Eu já coloquei o nosso recheio numa manga, tá? A manga de confeitar. Ela é bem grande. Essa manga que eu tô usando é da Cake Brasil, que tem no site, é uma manga forte. E ela é boa pra quando tu quer finalizar, que ela não tem aquelas bordinhas, sabe? Então, quando tem as bordinhas, tu acaba cortando, mas ela sempre acaba encostando no enfeite que tu fez do lado, né? Então, eu gosto dessas mangas lisas assim, principalmente pra finalizar, né? Não que eu não use a outra, mas pra finalizar é perfeito. Gente, deixem aqui nos comentários qual é a próxima receita que a Scarlett deveria fazer aqui na nossa cozinha. Isso, manda aí pra nós o que vocês gostariam de ver. Aqui já temos a nossa massa. É um passe de mágica. Eu falei pra vocês que eu ia medir, então.
A forma tem 25 centímetros de diâmetro, tá, gente? A forma que eu usei pra essa receita de massa de chocolate. Aqui já meus utensílios. Eu coloquei o recheio já na manga, tá? E deixei um pouquinho no pote que eu vou usar pra colar os nossos Kit Kats. Uma misturinha. Aqui eu usei 75 ml de leite condensado e 75 ml de água. Aí eu dou uma misturadinha assim, bem prático. Se tu gosta mais doce, né? Se teus clientes são do time mais doce, quiser fazer mais doce, pode botar mais condensado e menos água. Aqui o investimento não é de milhões, mas é muito bom. Ainda bem que não é de milhões, né? Tem no site, eu uso muito. Me ajudou muito quando eu fiz os Naked Cakes. Mas agora eu uso mais o chantilly, né? Só que é bom tu entregar um produto bonito por fora e por dentro. Então, vai aí, ó, a dica. Comprem o cortador de linha, que tem lá no site da Plaçou. Essa aqui é a nossa massa, eu vou tirar o topinho dela, que é pra nossa calda depois fixar bem. Como tem essa camadinha do açúcar assim, não fixa tão bem. Eu vou só tirar a tampinha aqui, vocês conseguem enxergar. Aqui eu deixei um pouquinho do recheio, que eu vou depois dar uma leve esquentadinha para colar os Kit Kats. Senão eles não vão ficar colados. Eu vou baixar um pouquinho aqui. Normalmente esses cortadores vêm 2 fios. E aí, quando um perde o fio, tem o outro ainda. E dura. Só saber usar. Eu coloco o bolo assim, tá? E vou fazendo que nem se fosse cortar com faca. Só que é com linha. A massa, ela não tá muito fria, tá? Também não tá quente. Se cortar quente, ela vai quebrar. E se cortar fria, muito fria, também acontece isso. Então, tem que ser uma temperatura ambiente. Ó, tô falando que a próxima receita deveria ser 1000 folhas. Que delícia. Vocês querem 1000 folhas original, gente? Jesus! Vamos pensar no caso, então. Massa folhada precisa tempo. Eu posso mostrar pra vocês algumas etapas e aí trazer que nem a gente monta assim, né? Porque ela precisa de umas 2 horas e meia pra produzir. É uma delícia, mas é uma... Pode ser de baunilha ou doce de leite. Ai, isso deve Ou os ficar dois, muito né? bom. É, ou os dois. Então, gente, o meu coração eu fiz com papel manteiga aqui, tá? Eu desenhei dentro da forma. Eu fiz o desenho, aquele que eu falei antes pra vocês fazer pra forrar a forma. Aí eu sabia o tamanho que era. Eu fiz 2 voltinhas do coração, olhei qual voltinha tava mais bonita, dobrei assim e copiei a voltinha mais bonita, que é pra ficar perfeito, né? E aí, tá pronto o coração. Agora eu vou cortar à mão o nosso coração. Eu vou primeiro fatiar. Vamos ver a altura. Vou partir ele ao meio. Ele vai ficar 2 massas de bolo e uma camada de recheio. E depois a gente vai finalizar com muitos coraçõezinhos. Porque é pra ser romântico, né, gente? Aqui eu tô vendo a altura que eu quero deixar, tá? Pra massa ficar partida exatamente no meio e ficar perfeita.
Ele tem vários niveladores aqui do lado que vocês conseguem mexer, que nem eu tô mexendo agora. É um investimento maravilhoso, vocês vão usar muito. E olha só como é prático. Ai, se eu penso todos os testes que eu quis fazer com linha e palito e faca, não sei o que. Eu penso, pra que eu perdi tempo com isso? Isso é muito perfeito. Ó, já tá pronto. Já fatiei a nossa massa, então. Aqui, ó. Agora eu vou cortar o coração. É tudo manual, gente. Vem fazer comigo. Já pega as dicas. E já dá pra fazer em casa. Ó, essas bordinhas aqui que eu comentei antes, vocês podem usar pra fazer bolo no pote. Sem desperdício, né, gente? Agora eu vou fazer o miolo do nosso coração. Tudo com faca de pão mesmo. Vocês não precisam gastar comprando forno, é só usar a criatividade, olhar nossas dicas, nossos vídeos, as lives. Tem muito conteúdo que dá pra passar aqui pra vocês. Coração pronto, só vou deixar ele mais redondo aqui na lateral. Isso vai ficar divino. O coração ficou com 23 centímetros de diâmetro, tá? E a altura total deu 20 centímetros. Vai ficar perfeito no cake board que nós separamos. Eu gosto, então. Aqui está o cake board. Vermelho, super romântico. E eu gosto de colocar um pouquinho de recheio sempre aqui no cake board, que é pra grudar a massa, tá? Pra não ter perigo do bolo ficar andando. Esse cake board vocês encontram no site. Qualquer dúvida que tiver, sempre pode me mandar no Instagram, tá? E a Lê já ajuda vocês. Só fiz uma leve sujeirinha aqui, tá? Realmente pra massa só não ficar lisa aqui em cima. Me lembrem de pesar esse bolo, que eu já tava esquecendo que eu precisava pesar o bolo. Esse coração ficou perfeito nesse cake board. Vai ficar muito lindo. Agora eu vou molhar então com a nossa calda, que foi 75 ml de leite condensado para 75 ml de água, meio a meio. Se tu gosta mais doce, usa mais leite condensado. Essa massa chiffon, ela não precisa ser muito umedecida, tá? Mas se teu cliente gosta muito, né, bem molhadinho, e ele falar, e for um bolo que dá pra fazer isso, faça. Mas às vezes tem que pensar também na estrutura do teu bolo, né? Agora eu vou começar então recheando aqui as bordinhas. Eu vou desativar os comentários só pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Qualquer coisa depois eu vou ativar, daí vocês podem fazer as perguntas. Botei muito recheio, queria fazer render. Agora eu vou ter que apertar devagarinho. E a bailarina fica dançando aqui. Esse recheio ele tava na geladeira, eu tirei ele há uns 30 minutos atrás da geladeira. Ele não tá duro, mas hoje aqui tá bem friozinho, então ele ainda não esquentou a temperatura ambiente dele.
esse é um bolo que ele não precisa descansar muito na geladeira, né? Então, quando tiver algum pedido de última hora, essa é uma boa opção. Dá pra ver se eu botar na mesa? Dá, né? Bota só um pouquinho. Isso. Que daí não... vai ser mais prático pra eu fazer o recheio. Eu coloquei primeiro nas bordas, então, o nosso recheio. Agora eu vou fazer o miolo. E como eu tava falando pra vocês, quando tiver um pedido de última hora, essa é uma ótima opção. Porque o bolo não precisa estar tão estruturado, ele vai ter os Kit Kats, vai ter a fita em volta, né? E vocês sabem que ultimamente tem saído muita coisa de última hora. O pessoal tá gostando de viver com emoção. Se tem, tem. Se não tem, beleza. Então, ó, vai dar uma camada generosa de recheio. Porque nós usamos 2 condensados, 2 cremes de leite. Mas também acredito que o cliente vai ficar muito contente de ser uma camada generosa de recheio, né, gente? Essa parte que sobrou eu vou usar em cima. Nós vamos finalizar com uns coraçõezinhos e tal. E aí eu vou colocar em cima para não ficar muito seco a parte de cima, então nós vamos botar um brigadeiro ali. O brigadeiro em volta também, vai ter brigadeiro em volta para colar os Kit Kats. Gostaram da minha dica da forma de coração? Foi prático, né? Vocês viram? Às vezes a gente dá a louca, quer comprar coisa e acaba não precisando. Você pode fazer com o papel, o formato que quiser. Inclusive também fica a dica aí, ó, faz uma opção de letra também pro Dia dos Namorados, fica bem personalizado. Agora o nosso outro coração, então, vamos finalizar aqui a camada. Deixa eu mostrar como é que ficou certinho. Ó, aqui vocês podem ver, as camadas estão quase que idênticas, a altura, né? Então, eu vou pegar esse brigadeiro que eu vou passar na lateral pra colar os Kit Kats. Eu vou dar uma leve esquentadinha, que eu vou passar com a espátula em volta. Isso aqui também é muito útil. Eu uso até pra desenformar o bolo. E eu vou passar com a espátula o brigadeiro e daí colar os Kit Kats. Olha meu bolo. Tinha um palito antes. Aqui, ó. Pode pegar. Teste do palito no bolo. Pronto. Bolo pronto, gente. Ele ficou em torno de 40 minutos aqui. Eu tô com o forno a 180, talvez tivesse uns 190, 200, seria uns 30 minutos que eu comentei. Só não vou desenformar ele agora porque ele quente, não é bom desenformar, frio também não, então tem que ser morninho, tá? E vamos à finalização. Na última live o pessoal votou que adorava finalizar. E hoje, vocês gostam de finalizar ou de fazer o antes? Os preparativos? Inclusive, tem alguém aqui que estava na outra live, nas outras lives? Comenta aqui pra gente saber se vocês estão nos acompanhando. Nós amamos
saber que vocês estão gostando. Então agora eu vou aquecer um pouquinho. Enquanto aquece, vamos molhar a nossa parte de cima do bolo. Isso é muito importante também, vocês fazerem os bolos assim, quando tiver alguma data especial dos familiares, que vocês possam experimentar o bolo que vocês estão fazendo. Ou então fazer teste em casa mesmo e comer o teu próprio bolo para saber a quantidade de calda, quantidade de recheio, se tá conforme tu gosta também. A gente tem que se identificar com os nossos produtos, né? Então é muito importante tu ter essa segurança para falar do teu produto. Aqui em cima a camada da cobertura vai ser um pouquinho mais fina, porque vai ter os confeitos de corações. Então, não precisa ser tão generoso. É só para colar os coraçõezinhos mesmo. Os coraçõezinhos nós vamos usar, eu tenho separado ali, 1,5 pacote. Logo a gente vê se vai chegar ou se vai sobrar. Camadinha pronta. Ó, vocês podem ver então, tá bem recheado, cobertura. E agora vamos aos Kit Kats. Eu aqueci uns 30 segundos no micro-ondas um pouquinho do brigadeiro, que é o mesmo do recheio, tá? Que eu vou passar nas laterais e aí a gente vai começar a grudar os Kit Kats. Muitos Kit Kats, foram 10 pacotinhos que a gente tem aqui separado. Agora eu vou passar os brigadeiros em volta. Essa espátula aqui eu uso para desenformar o bolo e para alisar assim tanto o chantilly como, no caso agora, vocês podem ver que a gente precisa disso também. Essa espátula tem no site, tá? Já dá pra aproveitar e garantir os utensílios essenciais para isso. Aqui um lado já está com a camadinha de brigadeiro. Para quem estiver chegando, a gente está fazendo um bolo Kit Kat, muito chocolatudo em formato de coração. Nós não usamos forma, foi feito molde à mão com papel. A live vai ficar salva, olha depois lá a dica que eu dei de como fazer o coração. Ficou bem lindinho e vai ficar muito delicioso. Vocês já estão preparando o cardápio para o Dia dos Namorados? Conta aqui nos comentários. Já estão prontas para o Dia dos Namorados? Tem que começar o cardápio já agora, para dar tempo de fazer as fotos e divulgar. Por isso que nós já estamos trazendo dicas para vocês. Dá tempo de...
para dar tempo de comprar as embalagens lá no site da Plasul também. Eles enviam para todo o Brasil. Então ainda tem o tempo da entrega, né? Então, tem que se adiantar. Fazer um super dia dos namorados. Pra mim aqui é fácil, né? Mas e pra vocês que se são de outras cidades, um pouquinho mais longe, já tem que se organizar com as embalagens. Eu sempre faço o cardápio, compro as embalagens, monto tudo e faço foto já com a embalagem, já com o produto mesmo, né? Às vezes quando dá, a gente dá aquela cortadinha para dar uma vontade nos nossos clientes. Então eu sempre tô adiantada da parte da embalagem, mesmo que a partinho aqui. Tô terminando aqui o nosso brigadeiro nas laterais. Sobrou um pouquinho aqui, então para não desperdiçar, né, a gente coloca na cobertura. Isso tudo é a receita que eu passei antes para vocês, tá? Vai render isso tudo. Inclusive antes pediram pra gente o quilo que vai dar esse bolo. Nós vamos pesar agora aqui com vocês. Quando tiver finalizado, vamos pesar. Essa massa chiffon também é um pouquinho mais pesada já, não é uma massa muito leve. Então por isso que eu não trabalho não vendo por quilo meus bolos. Um bolo gigantão. Agora eu vou colar os Kit Kats, tá? Deixar as mãos bem limpinhas para que o Kit Kat fica bem limpinho em volta do bolo. Bolinho todo lambuzado de brigadeiro. Agora vamos colar nossos Kit Kats. Para esse tamanho que eu passei para vocês, que era 23 de largura para 20 de altura, nós vamos usar 10 pacotinhos, talvez de Kit Kat. Talvez sobre alguma quantidade, isso nós vamos ver agora ao vivo. E se precisar, a gente tá prevenido, também tem mais pacotinhos aqui. Eu vou mostrar exatamente para vocês. O cheirinho desses Kit Kat, meu Deus, é maravilhoso. Vocês são chocolatras também? Eu sou muito chocolatra. Apaixonada por chocolate. E então, lembrem, semana que vem a live vai ser na segunda-feira. Nós vamos fazer palha italiana de limão. Uma delícia para os apaixonados pelo cítrico do limão. Que lindinho. Eu vou finalizar o bolo passando uma fita em volta de cetim, bem linda. E tem também a embalagem para transporte. Ela dá exatamente o tamanho desse cake board. Ela veda, pelo menos, ela não fica muito firme, mas veda. Então eu vou mostrar pra vocês como fica. Se vocês gostarem da dica, já podem comprar lá no site. Nossos Kit Kats sempre colados. Esse cake board deu perfeito pro tamanho da forma que a gente tinha, do tamanho do coração que eu fiz. Eu vou abrir mais um pacotinho de Kit Kat. Vai dar 11 ou 12 pacotinhos. E aí nós vamos finalizar com esses corações. Super romântico.
Tem gente que gosta de usar o Kit Kat em 2. Como eu aqui redondinho, eu prefiro usar um por um, que fica mais bonitinho. Não vai ficar quadrado daí. E pronto. Foram 12 pacotes de Kit Kat. Eu só vou passar um paninho no nosso cake board, que sujou um pouquinho de brigadeiro. Para quem estiver chegando, a live vai ficar salva, vai ter a receita salva, então. E se tu conhece alguém que é muito chocolatra, que ama um bolo chocolatudo, manda essa live, que é pra pessoa fazer em casa, pra comer, fazer pra você. Ou manda pra aquela confeiteira amiga maravilhosa, de inspiração. Então, cake board limpo. Vamos finalizar com os nossos coraçõezinhos. E em seguida eu vou pesar a pedido da nossa audiência. Tô colocando eles bem soltinho, que é pra eles grudar aqui, tá? Grudar mesmo no brigadeiro. Eu vou finalizar com uma fita bem linda aqui pra vocês verem como é que fica. Um baita presente de Dia dos Namorados, né? Isso também fica bem legal pra quem tem uma família, né? Já tem os filhos, quer presentear o amorzão, mas quer que todos aproveitem o bolo, o presente. Então, os filhos podem aproveitar, o casal vai aproveitar, porque o bolo ficou bem grandinho, dá pra acredito que dá para umas 10 pessoas mais ou menos esse bolo. Dá para todo mundo adoçar a vida. Vocês têm alguma dica, alguma dúvida? Com o que vocês iam finalizar esse coração de Kit Kat? Qual seria o teu estilo de finalização? O meu estilo seriam os morangos com os brigadeiros. Esse é mais a cara do meu público. Olha que mimoso, gente. Vou colocar uns mais em cima, que é pra preencher bem. Tá muito lindo isso aqui. Esse cake board vocês encontram lá no site. Ele é em formato de coração e na cor vermelha. Agora eu vou passar um laço para ficar bem presenteável. Esse laço aqui, né? Só vou passar um paninho. Está tudo cheio de brigadeiro na nossa bancada. E pode sujar a fita. Então vamos, né? Diz aí, tá gostando da live? Manda uns coraçõezinhos aí pra nós, pra gente saber que vocês gostaram dessa nossa receita.
Se tu conhece alguém que é apaixonado por Kit Kat, manda essa receita também, manda essa nossa live. A live vai ficar salva, a pessoa pode olhar outro dia quando tiver mais tempo. Não esqueçam de curtir também, né? Porque assim vocês nos incentivam a continuar. É muito importante o apoio de vocês, né? Pra gente continuar. Vou fazer o laço aqui na voltinha do coração, tá? E já mostro pra vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Um lacinho. Eu adoro um laço. Dá um charme no nosso doce. Eu apertei, mas não muito, né? Só pra firmar mesmo os Kit Kats. Eles já estão colados com brigadeiro aqui na parte de dentro, mas assim eles ficam um pouquinho mais firmes. Inclusive essa é a dica que eu dou quando o pessoal pedir de última hora, né? Um bolo de última hora. Esse aqui ele fica bem estruturado, né? Ou assim, ou com acetato também já. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso bolo, então. Ó, nossos corações, muitos corações. Inclusive, mandem corações. Aqui ficou com um laço, ó. Aqui. Bem lindinho. Assim. Eu vou mostrar pra vocês a embalagem para transporte, que é pra deixar ele coberto aqui. O cakeboard não entra bem, mas eu gosto de ter uma proteção no bolo, então eu vou mostrar pra vocês, vou dar essa dica pra vocês da embalagem de coração. Vou pegar aqui. Ela tem a tampa e tudo em formato de corações. Ó, o cakeboard fica bem na bordinha aqui, mas a tampa ainda consegue proteger o bolo. Olha só, eu gosto bem, tudo bem cuidado. Aí ela fica assim, mas ainda tá protegendo. Ele não tá muito firme, tá? Deixa eu deixar bem claro pra vocês, mas ele está protegido. Então se tu pega com cuidado, pode usar essas duas embalagens. Tem também embalagens de caixa no site. Eu uso muito essas. Então vai a dica aí. Vê o tamanho certinho que caiba. Deixa eu te mostrar o tamanho desse cakeboard. E aí procura lá no site o tamanho da caixa, que vai ser adequada para este bolo de Kit Kat de coração. Ele tem mais ou menos uns 35 centímetros de largura esse coração, o cakeboard, tá? E de altura, uns 30 mais ou menos. Então já sabe qual caixa procurar lá no site. Eu acho caixa muito chique, muito bonito, pra pessoa retirar, pra ela receber, pra ela abrir aquela surpresa, né? Mas essa opção aqui é um pouquinho mais econômica. E fica lindo também, inclusive se quiser botar o adesivo, o lacinho aqui na hora de finalizar, depois com o bolo pronto, fica lindo. E nós íamos pesar o bolo, só tem que achar a balança. Ai, show! Vocês viram que até eu tô combinando com o bolo hoje? Olha só, vou ter que fazer uma foto com esse bolo. Com o cakeboard, que tem algumas graminhas, ficou 2 kg 265 gramas. O nosso bolo de coração. Viu? Bem pesadinho, né? Pois é.
Foi usada a massa chiffon, que é uma massa um pouquinho mais pesada. Quando a gente molha com calda, já dá um peso. E foi recheado com brigadeiro, um pouquinho de cobertura de brigadeiro, que também é um recheio mais pesadinho. Então ficou com 2,265 kg o nosso bolo de Kit Kat de coração. E aí, gostaram das nossas receitas? Aqui nós temos receitas da massa e do recheio. Gostaram das dicas também? Semana que vem nós vamos ter live na segunda, né? Na segunda-feira. Segunda-feira, às 2h30. Às 2h30. E vai ser de palha italiana, gente. Palha italiana de limão, segunda-feira tem live. Continue acompanhando o perfil da Plaçu também. A gente tem muita receita. A gente vai colocar até o corte do bolo lá nos stories, se vocês quiserem acompanhar. Vocês verem as camadinhas perfeitas. Isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu falei muito, mas é porque vale a pena mesmo. Esse cortador de fio aqui, ó, tem no site da Plaçu. Ele é muito útil e quando a Lê e o pessoal cortar o bolo, vocês vão ver como fica lindo o bolo por dentro, com tudo bem retinho, bem bonitinho. E foi esse aqui, ó. Esse aqui foi o artista principal pra isso. É, que o bolo tem que estar bonito por fora e por dentro, né? Por dentro. Então tá, gente. A gente fez mais essa live. Segunda-feira tem live de novo. E é Obrigada isso. por nos acompanhar. A gente fica muito feliz. Cada vez que aparece mais gente, quem continua olhando e nos acompanhando, é muito gratificante. E continuem que vem muitas dicas ainda, muitas receitas. Isso aí, gente. Tchau, então até a próxima. Tchau, gente.